E eu falo agora a respeito do mercado do boi gordo, mais especificamente da carne bovina. E nós tivemos a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, trazendo os números, nesta segunda-feira, do balanço parcial dos embarques. Esses embarques totalizam ali praticamente 89 mil toneladas exportadas até o fechamento da terceira semana, mostrando mais um bom desempenho. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com Douglas Coelho, da Radar Investimentos, que participa conosco ao vivo pela internet. Douglas, obrigado pela sua participação. Nós temos visto alguns cenários que são interessantes, né? Um deles é essa recuperação que é evidente da China quanto ao seu rebanho suíno e mesmo assim mantendo os volumes, né? Mantendo volumes muito próximos da exportação de carne bovina, com preços pela tonelada exportada pelo Brasil que vem acima, é claro, dos demais países. Como é que você avalia este momento aqui da demanda externa por carne bovina brasileira? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os amigos do agricultor. É sempre um prazer falar com vocês. Exato, né? A gente, como você bem introduziu, a gente tem um início de julho muito forte para as exportações, né? A gente tem 89, 90 mil toneladas em semana somente exportadas, né? Quando a gente olha até um tempo atrás, é praticamente o volume do mês em 15 dias. Então a gente está muito confiante que esse mês tem tudo para ser um recorde de exportação dentro de julho e caso esse ritmo tão forte continue nas próximas semanas, por que não um recorde mensal, um recorde da história, né? Então, sem dúvida, a China está com bastante vigor, nosso principal importador. E quais são os motivos para isso? Primeiramente, a janela de exportação, né? De exportação para a gente, de importação para eles, está mais curta em 2022. O ano novo chinês vai ser dia 23 de janeiro de 2023, então aquela janela de importação da China que a gente tinha até dezembro, novembro, pode ser antecipada para outubro, novembro. Então o período de compra de carne bovina deve ser mais encurtado. Então a gente tem uma só que mais concentrada em período, né? Esse é o principal fator. Em relação à queda dos valores que nós tivemos nos últimos 12 meses para o bezerro no Brasil, um movimento natural, já que se teve uma retenção maior de fêmeas. E como o valor caiu, é uma tendência natural ter essa oferta maior de fêmeas para abate no segundo semestre deste ano, sem nenhuma matança exagerada, e também no primeiro semestre do próximo ano. E Douglas, a questão é o seguinte, com essa expectativa dos chineses anteciparem as suas compras mais volumosas do seu ano novo, ainda para este ano, principalmente para outubro, talvez novembro, e pensando também que os embarques para os Estados Unidos e também outros países têm vindo de uma maneira muito uniforme, dá para acreditar num mercado consolidado, assim, dizendo que com números sólidos, principalmente na questão do valor da arroba do boi gordo, neste segundo semestre de 2022? Sem dúvida, Fabiano. Se eu fosse colocar uma expressão ou uma palavra, né, para categorizar, para dar um detalhe, seria consolidado, firme e bem equilibrado, né? Por quê? Porque a gente tem a fome com a vontade de comer. A gente tem um importador importante com uma demanda forte e concentrada, e a gente tem também agora, principalmente nas últimas semanas, um incentivo maior para o pecuarista, né? Que é o mercado futuro subindo, né? E os preços dos grãos mais pressionados. Então, travar esse boi, conseguir colocar esse boi no coxo de uma maneira mais eficaz, mais equilibrada, pode ser feito também, diferente dos meses que a gente via ali em maio, em abril, né? Então, sem dúvida, olhando para o segundo semestre, janela forte e concentrada da China, junto com esse benefício que o mercado está dando, seja o mercado de grãos ou o mercado futuro de opções para o pecuarista, casa a fome com a vontade de comer. Então, a gente está bem confiante para o segundo semestre, preços consolidados, né? E seria até melhor caso esses primeiros sinais que a gente
viu no primeiro semestre, né, de desemprego caindo, intenção de consumo das famílias ganhasse mais tração, sem dúvida, seria a cereja do bolo para esse cenário mais consolidado no segundo semestre. Muito bem, Douglas. Douglas, para encerrarmos aqui a nossa conversa, alguns fatores, né, que nós temos destacado aqui em relação ao mercado do boi gordo, e um deles está muito relacionado à demanda externa e a demanda doméstica. A demanda doméstica tem sido muito prejudicada, a população sente muito as questões econômicas, os números, né, mostram que há menos dinheiro circulando no país e a inflação tem corroído esse poder de compra. Por outro lado, né, até as questões que foram tomadas recentemente pelo governo federal em torno de ter mais apoio agora para esse ano de 2022 para camadas diferentes da população, se por um lado traz uma questão fiscal, né, que trouxe impacto, inclusive, em bolsa, assim que foi anunciado, e deve trazer no próximo ano, por outro lado, ele deve trazer uma acomodação de uma série de fatores, como, por exemplo, do consumo interno de vários produtos, principalmente alimentício. Isso pode trazer um horizonte diferente em relação a uma melhora da demanda doméstica por carnes, por exemplo, saindo um pouquinho da exportação, que está ligada à demanda externa, mas pode melhorar um pouco essa demanda interna, melhorando qualidade de vida, principalmente, para fazer a aquisição dessas carnes aqui no Brasil, Douglas? Ótimo, perfeito. Logo no início da pergunta, você colocou alguns elementos que ajudam a responder, né? A própria política do Banco Central, do nosso governo, quando a gente olha no mundo todo, respondendo à inflação, a gente começou a fazer a lição de casa muito mais cedo, né? Enquanto nos Estados Unidos agora a discussão é qual a intensidade dessa subida de juros, na Europa também, qual a intensidade da subida de juros, a nossa discussão nos próximos meses, nas próximas semanas, é qual vai ser o final desse ciclo de alta que a gente tem. Então a gente fez a lição de casa mais cedo, com mais força. Nossos juros hoje está em 13,25, possivelmente vai para 13,50, 13,75, né? Mas a gente está chegando num ciclo final. A resposta da inflação a essa subida de juros, ela tem um delay, ela tem um atraso sobre o consumo. Só que como a gente está chegando no final do ciclo, possivelmente a gente já deve ver alguma melhora de uma ancoragem de preços, né? Não só preços de alimentos, mas de outros componentes também da inflação, logo em meados, final do segundo semestre. Se isso acontecer, sem dúvida, a renda disponível da população pode ter algum alívio. E essa renda disponível poderia migrar para produtos de maior valor agregado, né? Quando eu falo maior agregado, eu falo lácteos, queijo, lazer, e sem dúvida a carne bovina está dentro desse campo de produtos de maior valor agregado. Não só como um alimento rico em proteína, ferro para a saúde da população, mas também entra no lazer, né? Sem dúvida o churrasco do final de semana com a família, o churrasco com os amigos, o churrasco do futebol faz parte do lazer do brasileiro e essa ancoragem de preço poderia favorecer esse ponto.